Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele encontro nosso semanal, onde nós procuramos trazer pessoas que tenham informações importantes, que possam nos conduzir para boas informações. Hoje, nós estamos aqui com duas advogadas operosas, advogadas atuantes em nosso meio jurídico, para tratar de assuntos próprios, específicos da atividade advocatícia e que certamente vão trazer informações importantes e interessantes para o nosso conhecimento. Estamos aqui com a doutora Rosana Jambo, já esteve aqui no nosso programa, pessoa já conhecida e que por quem nós temos uma grande estima. Doutora Juliana, Modesto. Quero me lembrar o nome todo, Juliana Modesto Li. Esse Li é com dois S no final? L-E-A-H-Y. Ah, L-E-A-H-Y, né? Isso. Juliana Modesto Li é uma importante advogada que integra a comissão que trata das prerrogativas do advogado e que vai também trazer boas informações, até porque a Ordem dos Advogados está agora com uma campanha nova, uma campanha bem interessante e que vai trazer dentro, até mesmo no ambiente conceitual de julgamentos, um novo enfrentamento, essa que é a expressão. Eu queria, de logo, agradecer a presença de vocês e deixar já a palavra, primeiro com você, Rosana, depois com você, para uma primeira consideração, qualquer que seja, para criar uma certa empatia com os nossos telespectadores. Claro. Nesse primeiro momento, eu gostaria de parabenizar primeiro a Juliana por estar fazendo dessa campanha realmente sucesso, junto à doutora Marié, que está encabeçando essa campanha de mero aborrecimento. Marié Miranda, né? Marié Miranda, encabeçando essa campanha, e a Comissão de Bem-Estar Animal também vem encabeçando algumas campanhas de modo simultâneo, campanhas em favor dos animais silvestres, em favor da castração, contra a crueldade animal, e todas elas têm um cunho de educação ambiental. O que Juliana está tentando fazer em relação à esfera judicial, eu venho fazendo em relação à população. E esse é o momento de nós conversarmos a respeito, porque a participação da Comissão de Bem-Estar Animal vem atuando muito no segmento de propagar educação ambiental, mas também termos de ajuste de conduta por conta dos maus-tratos efetuados. E nesse momento, nós temos que unir forças para conscientizar a população em relação à educação ambiental, para que casos de maus-tratos não venham a acontecer. Então, esse foi o melhor momento que nós encontramos para fazer isso. Eu vou querer aprofundar essa temática com você, porque é um tema que me diz respeito, né? Eu nunca neguei a ninguém, nem vou negar nunca o carinho, o respeito que eu tenho pelos animais. Eu estou dizendo isso porque eu fui criado num ambiente familiar onde os animais eram respeitados. Pois eu quero aprofundar com você. Minha caríssima Juliana, eu não esqueci o seu nome, não, é porque eu queria dizer o nome todo. Juliana Modesto, tudo bem. Mas tinha o Li. Tinha o Li. Que é muito importante você dizer o nome todo. Minha caríssima, fica à vontade para fazer uma primeira consideração, qualquer que seja para os nossos telespectadores. É um prazer para mim estar aqui nesse programa. Satisfação e a honra são nossas, viu? Sempre assisto, né? Principalmente a gente vê nas redes sociais os momentos. Nossa presença aqui hoje para tratar especificamente sobre essa campanha a nível nacional do mero aborrecimento tem valor. Entretanto, eu queria assim, ressaltar a importância desse tema e a integração que todas as comissões terminaram assim, abraçando, né, esse projeto. Então, tivemos uma interação muito grande dentro da OAB Alagoas e a nível nacional. Na verdade, isso é uma campanha nacional, né? Que teve como mobilização, teve um dia D, que foi o dia 4 de setembro, onde todas as seccionais fizeram esse ato. E aqui em Alagoas a gente conseguiu uma adesão de várias comissões, como a Rosana participou, a Comissão da Mulher participou, a Comissão de Juizados Especiais, a Comissão o Conselho do Jovem Advogado participou. Então, a Comissão de Imobiliário. Então, a gente teve uma adesão grande. Por quê? Porque não é um tema que afeta a uma única atividade, né? Afeta todos os ramos, termina afetando, se não todos, uma grande parte de ramos, né, do direito,
essa campanha Termina Bordando foi encabeçada pela doutora Maria Miranda, que hoje ela é conselheira federal por Alagoas e ela é presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor a nível nacional do Conselho Federal. E parabenizar ela também por esse brilhante trabalho que ela vem exercendo. Claro, eu vou querer também esmiuçar, essa que é a expressão, esse tema. Mas, minha cara Ana, quais são hoje as campanhas que estão em dinâmica aí lá pela nossa OAB, mais precisamente na comissão que trata do bem-estar animal? Quais são as campanhas que estão em evolução? Nós temos 4 campanhas de peso. Simultâneas. E que envolve toda a sociedade. A primeira com preservação, é a educação ambiental com preservação de animais silvestres. Então, nós contamos nessa campanha com o Pet Silvestre, que é o primeiro zoo interativo do Brasil. Para formalizarmos essa parceria, nós fizemos todo um trabalho de fiscalização, foi uma fiscalização surpresa no Pet Silvestre, que fica em Maragogi, em Peroba. E conversamos com o veterinário responsável, com o biólogo responsável. Peroba é uma praia, né? É uma praia. E o zoo fica na principal da praia de Peroba. Então, nós verificamos todas as condições em que os animais se encontram, a interação, como é feita, o tipo de alimentação, o espaço em que eles atuam, todas as licenças decorrentes de IMA, de IBAMA, todo o funcionamento de modo regular, antes de formalizar essa parceria. Foi toda a comissão lá? A maior parte. Nem todos poderiam ir, né? Nem todos puderam ir, mas a maior parte foi sim. É uma campanha que se dividiu em 2 etapas. A primeira foi com os responsáveis da campanha, eu, Romina Duque Porto e Jéssica Delmone. E na segunda etapa, que foi com o pessoal da OAB, com a assessoria de comunicação da OAB, que fez todos os vídeos que serão veiculados, inclusive, em escolas, porque nós vamos enviar ofícios a essas escolas, fazendo um convite para que as turmas em sistema de excursão visitem o Pet Silvestre e possam conhecer de perto essa realidade que muitas crianças só veem em livros. Então, elas vão poder conhecer e promover essa interação junto com os animais do Pet Silvestre. Essa é a primeira campanha. Rosana, essa visão que se deve ter dos animais como companheiros nossos aqui na face da Terra, ela tem que vir de baixo, tem que vir da família. Sim. Porque depois que o indivíduo já adquire uma certa formação, um certo entendimento, eu acho que fica mais difícil, não é verdade? O intuito, doutor Jerônimo, é justamente esse, possibilitar que essa introdução do respeito aos animais pela família, tanto na escola quanto na família. Na família, muitas vezes, não se tem tempo de ensinar determinados princípios a essas crianças, mas a escola tem a obrigação. Né? A escola, pelos próprios ramos que são expostos a essas crianças, como biologia, elas vão conhecer o ecossistema, vão conhecer o meio ambiente, vão conhecer cada espécie de animal na escola. Então, seria interessante, essa é a proposta, que essas crianças em sistema de discussão visitem o Pet Silvestre para ter essa interação. Então, conhecendo esses animais, sabendo de cada particularidade, de cada animal ali existente, essa criança vai aprender a respeitar naturalmente aqueles animais, os princípios de educação, de respeito e também a preservar cada espécie daquela. Perfeito. Eu sempre aproveito aqui para dar uma informação sempre interessante. Há uns anos atrás, eu estive visitando as cataratas lá no extremo sul do país e passei por uma cidade argentina, a primeira cidade da Argentina da fronteira, e eu vi uma cena que eu não vou esquecer nunca. Eu vi 2 ou 3 professores conduzindo umas 30 ou 40 crianças, todas elas com aquelas batinhas brancas, e aquelas crianças estavam tendo uma aula de campo, entendeu? Eu fiquei observando, mostrando a árvore. Essa árvore, inclusive, tinha a sementezinha, mostrando às crianças, na prática, aquilo ali. A experiência, ela Exato. E aquilo você pode levar... Fica muito mais E aquilo você pode levar, inclusive, para animais, visitar um zoológico. Mas, lamentavelmente, nós não temos isso aqui ainda, né? É verdade. Depois eu quero saber desse zoológico, quero saber das outras campanhas. Das outras campanhas, eu quero saber. Não perca a sua assim, não. Minha caríssima Juliana, eu quero saber prerrogativas, como é que anda? Prerrogativas. Você sabe que eu fui advogado, né? Você sabe, eu fui advogado durante 12, eu gosto de dizer isso com muito orgulho, 12 longos anos. E na minha época também era tudo menor, tudo
menos denso do que hoje. Então, nós não tínhamos problemas, essa aqui é a realidade, né? Mas hoje eu sei que é diferente com o número de faculdades, com o número de novos bacharéis e futuros advogados. E as questões também, a Constituição abriu um leque de possibilidade de você aforar demandas. Tudo isso criou um ambiente, eu vou chamar, você vai entender a expressão, um ambiente tenso. E isso gera conflito. Como é que estão as prerrogativas dos advogados? As prerrogativas dos advogados, geralmente eu costumo dizer, tem uma frase célere de que quem está no sistema diz que prerrogativas a gente parece que enxuga gelo. Todo dia fazemos ações. Você é o que na comissão? Eu sou secretária-geral da comissão. Isso. Então, assim, todos os dias encontramos, infelizmente, ainda embates diários, coisas que simples, às vezes até um acesso a um processo. Que não está em segredo de justiça, que a gente não consegue. Tivemos até, por exemplo, um exemplo na semana passada de um advogado que solicitou habilitação nos autos de um processo com procuração e o juiz deu uma decisão indeferindo, porque ele pediu que fosse intimado o Ministério Público para informar se ainda existiam diligências a serem realizadas. Você junta a procuração nos autos de um processo e você tem um despacho indeferindo. E a comissão atuou aí? Não, com certeza. Assim, quando chegam esses casos, nós buscamos a atuação. Primeiro, sempre tentamos uma conversa administrativa antes de tentar qualquer situação, né? Permanecendo a violação é que aí passamos para as medidas mais, como corregedoria, ofício, solicitar e buscamos resolver. Nem sempre conseguimos resolver de imediato. Esse caso resolveu específico? Ainda não foi resolvido, mas estamos buscando a resolução. Então, assim, a prerrogativas, ela atua tanto na conversa, na tentativa prévia de evitar a violação de prerrogativas. Então, a gente tenta se aproximar sempre do judiciário e de todas as instituições que compõem o sistema de justiça. Quando acontece embates, a gente atua com plantão, a gente tem o plantão 24 horas. E também tem a atuação processual, que é a atuação por meio da Procuradoria de Prerrogativas, quando existe alguma violação de prerrogativas dentro de um processo que necessite de atuação da OAB. Ô, Júnior, você está aqui conversando informalmente e vocês sabem que eu não tenho, eu trato advogado e converso com advogado como se ainda fosse um deles. Mas às vezes, não raras vezes, me permita, o advogado, às vezes ele vai um pouco além, sabe, Rosana? Eu tive uma experiência negativa, não faz pouco tempo. O operador do direito perdeu o prazo e não pôde responsabilizar ninguém. Perdeu um prazo, foi publicado tudo, era uma audiência singela, mas ele não compareceu. E ele ficou resignado, entendeu? Ficou resignado e aquilo gerou realmente uma contrariedade. Então, nesse meio nosso, né, que é um ambiente, como eu digo, meio nervoso, porque ali trata de interesse, a gente precisa ter muito cuidado. O senhor falou a palavra certa, tenso. É um ambiente tenso, realmente é. Quando existem falhas, que a gente verifica falhas do advogado, a prerrogativas ela não atua, porque, na verdade, a gente faz um juízo prévio. Quando chegam os requerimentos, então a gente geralmente faz um apanhado, tenta identificar qual foi o problema, e muitas vezes a gente, antes de fazer qualquer atuação, a gente procura conversar com a outra parte. Porque a gente precisa saber, na realidade, o que é que está acontecendo. Porque a gente não pode levar em consideração só um lado da história. Nesse caso, o operador do direito não pôde dizer nada, chamou a audiência de espúria. Audiência espúria, sem previsão legal. Aí chama assim, aí doeu. Uma audiência de conciliação, sem previsão legal. E espúria, quando o juiz está procurando conciliar, um meio alternativo de chegar a uma solução. Acho que assim, a OAB ela tem atuado bastante também. Inclusive o Tribunal de Ética ele tem sido bastante atuante. Então, assim, quando a gente vê também excessos por parte do advogado, é até indicado, porque, na verdade, assim, o que é que a OAB quer? Ela quer a valorização da classe. Então, se existem profissionais que ultrapassam, né, o limite da razoabilidade, às vezes até chegando à ilegalidade, da mesma forma que a gente não quer que isso aconteça do lado dos operadores de direito, quando a gente fala assim de magistratura, Ministério Público, delegados, agentes policiais, a gente também não quer que o advogado haja dessa forma. Claro. Até porque a gente sabe que é a minoria. Claro. Na verdade, em todos
todas as profissões, vai ter sempre aquele que, infelizmente, foge um pouquinho da ética. Mas a gente tem que buscar... Conclua o seu raciocínio. Não, então assim, a gente tem que buscar justamente aqueles que fogem dos padrões éticos, que extrapolam os limites, eles devem responder. E o TED, ele vem atuando muito forte nessa questão, justamente porque o objetivo da AB é a valorização. Então, claro, os maus profissionais, eles devem ser advertidos, eles devem ser punidos e, em casos extremos, a suspensão e a exclusão. Você não acha, Juliana, que deveria haver, e aí você também, eu gostaria que você se envolvesse em consideração, você não acha que essa questão da deontologia do advogado deveria ser uma lembrança forte ainda na faculdade, com a cadeira específica, pelo menos de um período? Talvez 2 períodos. Sobre os direitos, a ética existe, direito, mas relação... eu acredito que não é no momento correto. Quando ela é dada no primeiro período da faculdade, eu acho que, ou segundo, dependendo, eu mesmo foi no meu primeiro período da faculdade. Eu acho que você ainda não tem a noção real do que vai acontecer, de como vai acontecer. Talvez algumas cadeiras elas teriam que ser remanejadas para um momento mais apropriado. Isso realmente é dado no início da faculdade. Como é o nome dessa? Em que cadeira? Ética. Ética, comigo no SESMAC foi ética. Isso. Eu tive deontologia jurídica mesmo, e foi na primeira cadeira. Isso tem que ser no ética, final. Especificamente eu não tive. Isso tem que ser no final e mais ainda, na parte prática. Na parte que você está frequentando o fórum, que você está vendo audiências, etc. Você entra com 18, 19 anos na faculdade, você não tem noção. Se você não tiver dentro, por exemplo, às vezes de uma família que já tem o exercício da advocacia, o exercício do meio jurídico, que você já esteja, já esteja envolvido diretamente, você não vai ter noção do que é. Quando eu me formei, isso já vai para os 50 anos. Eu me lembro que naquela época havia aula da saudade. Ainda tem. Ainda tem, né? Tem. Havia aula da saudade e o nosso professor que proferiu essa aula, eu me lembro que lá no Moderno abordou a ética, né? E eu nunca esqueci, uma frasezinha que ele disse. Ética é educação. Nunca esqueci isso. E ao longo desses anos todos eu venho pensando, meditando sobre isso, e ética é educação. Volto a conversar com você. Qual é a outra campanha da nossa Comissão de Bem-Estar Animal? A outra, que também já foi filmada, é a campanha em prol da castração. E essa nós contamos também... Esterilizar o animal. Esterilizar o animal. Mas as obrigações do poder público para que ele forneça os meios adequados para que se proceda à castração em formato de multirões. Nós estivemos, inclusive, com o prefeito. Eu fui chamada em uma reunião que ocorreu de última hora. Tinha indicado até a Adriana Alves, a doutora Adriana, para comparecer a essa reunião. Como é que está a nossa Adriana? Não vi mais. Está muito bem. Está participando? Vai até receber um prêmio como personalidade que se destaca. Está participando? Na esfera. Ela é? Muito. Ela é lutadora. Ela é muito, ativa, muito. A Fernanda Marinella, inclusive, está bem satisfeita com ela. No aniversário da Adriana, presenteou com a nomeação, ela sendo secretária agora da comissão, porque ela sabe que o intuito maior de Adriana para participar dessa gestão foi justamente estar voltada para o bem-estar animal, voltada para o meio ambiente e para as questões relacionadas aos animais. Então, ela verificou essa personalidade forte em Adriana e a atuação dela sempre muito pungente nessa área. Você esteve com o prefeito, não, né? Estivemos com o prefeito. E ele se mostrou receptivo? Ele nos ouviu, nós fomos o mais objetivos possível, comparecemos, na verdade, com um grupo chamado Rede Ajuda Animal, que é composto por Patrícia Sampaio, Ana Cristina Cansanção. Eu nem poderia participar da reunião, eu tinha um compromisso seríssimo no escritório, mas de última hora eu pude comparecer. Estava lá o prefeito, o Eduardo Canuto, comendador da causa animal, também muito engajados na causa animal. Nós levamos essa preocupação da castração, que é o meio assim, mais atuante, mais eficaz de promover a inexistência do abandono. O problema do abandono só vai ser solucionado com a castração. E somente a proteção animal não pode fazer a castração nos animais errantes de Maceió e de Alagoas, né, como um todo. Mas como nós estávamos indo ao prefeito, essa superpopulação de cães e gatos em Maceió só pode ser resolvida com investimento público, investimento da saúde pública direcionado ao bem-estar animal.
Então, o prefeito nos ouviu a proposta de realização de mutirões, pelo menos 4 mutirões ao ano, e disse que vai enviar ao seu jurídico para que essa proposta seja analisada e seja formada uma parceria entre os grupos de proteção já existentes e o investimento da prefeitura para a realização dessas castrações. É muito importante que o poder público... O investimento é alto ou não é? Não, não é alto. Pelo contrário, é um investimento relativamente baixo. Até porque conta com as parcerias dos grupos de apoio, então a Os mão de grupos obra de proteção praticamente não seria... já faz esse trabalho, né? Então seria o quê? Formular parcerias com os médicos veterinários que já fazem esse trabalho, dos grupos de proteção que já recolhem esse animal. Então o que é que a prefeitura iria entrar? Iria entrar com investimento, né? Com insumos, com médicos veterinários, inclusive do Centro de Controle de Zoonoses, que poderiam fornecer a estrutura que também já existe. Então, tudo isso já está devidamente fornecido pelo município. O que é que falta? Falta investimento. Então, nós levamos essa proposta. Seria necessário também um SAMU-VET. Já existe previsão legal para a implantação do SAMU-VET, mas não foi implementado ainda, não foi implantado esse sistema de SAMU-VET. Só que o SAMU-VET não resolve o problema da superpopulação. O que resolve? A castração. Então, o que não pode é estar matando o animal. Isso. De modo algum, como está acontecendo atualmente, com o envenenamento em massa de animais de diferentes pontos. Eu vou querer tratar desse assunto. Eu vou querer tratar desse assunto. Nós vamos já encerrar, mas eu queria voltar contigo e que você fizesse mais ou menos, você nos desse um rápido desenho dessa campanha, que eu quero aprofundar com você no aspecto jurisprudencial, como é que estão as decisões e tal. Esse movimento do mero aborrecimento em valor, ele teve início na OAB do Mato Grosso. Então, apesar de ser um fato identificado em todas as seccionais, eles tiveram o início, eles tiveram a iniciativa, né? E eles criaram, na verdade, um e-mail, mero aborrecimento tem valor, e pediram para que as demandas começassem a ser enviadas para serem analisadas. E se chegou a arcabouço, assim, de mais de 200 sentenças com o mesmo tema. Ou seja, o que é que acontece? Você identifica que houve uma má prestação de serviço, uma falha no produto. Uma discussão de trânsito? Uma discussão, o indivíduo vai no seu carro, discute com o guarda e tal, mero aborrecimento, sem repercussão nenhuma, né? Mas aí, quando a gente fala às vezes, na questão do trato empresa-consumidor. Certo. Mais focado nisso. Por quê? Porque a gente entende o quê? A gente está focado no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz a responsabilidade do fornecedor, ele traz as excludentes de responsabilidade do fornecedor, traz a teoria do risco, então, o risco do empreendimento. Então, a gente começou a observar, na análise dessas sentenças, que traziam o mero aborrecimento como excludente de ilicitude, que o quê? Havia identificação da falha, e não estava havendo a condenação como forma de compensação ao consumidor do transtorno que ele sofreu. Às vezes você compra um produto, você continua pagando, você não tem aquele serviço prestado pelo qual você está pagando, você tem a perda de tempo para resolver aquele problema. Então, muitas vezes, isso ultrapassa o mero aborrecimento. Você se aborrece mesmo, Você se aborrece de verdade. Então, aquele aborrecimento... Tem gente que infarta, chega a infartar. Justamente, aquele aborrecimento, ele tem valor. Agora, o que está acontecendo? Eles estão decidindo como o mero aborrecimento não tem valor, sem valorar aquela questão como forma de tentar diminuir a entrada de demandas judiciais. Só que a gente entende que esse não é o caminho. O judiciário, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o equilíbrio. Ele tem que ser o equilíbrio entre a empresa e o consumidor quando o fato acontece. Agora, tem que existir políticas públicas justamente de fiscalização das empresas. Acontece que elas não se preocupam em resolver a questão de prestar um melhor serviço, porque para eles é mais barato. Por quê? Porque não vai ter indenização. Então, digamos assim, de 10 casos, um entra na justiça e ainda não vai ter indenização. Você vai lá, troca um produto, alguma coisa assim, você às vezes passa 1 mês, 2 meses, o Código de Defesa já dá 30 dias, muitas vezes ultrapassa essa correção do problema ou do produto, às vezes ultrapassa esse tempo e mesmo assim tem a previsão, não é um dos fatos de excludente que vem no CDC, o CDC no artigo 13 e 14, ele tem lá taxativo o rol de excludentes de ilicitude. E o que é que acontece? Mesmo com todas as características, aí vem a justiça,
e diz que não, trata-se de mero aborrecimento. De sabor. De sabor, É um mero de sabor. Então, de sabor para quem? Cada pessoa, ela encara de uma forma diferente. Claro, sem dúvida. A gente tem exemplos diários. Eu tive uma cliente que... Quantas causas de negativação indevida a gente tem no Brasil, no Brasil inteiro? Mas, para algumas pessoas, o fato de ter que litigar, de ter que ir para a justiça para buscar um direito, ela chorava. Por quê? Porque ela teve o cartão clonado e o valor que veio o cartão era superior ao que ela tinha condição de pagar. O mínimo que veio do cartão de crédito para o nome dela não ser negativado era inferior ao que ela podia pagar para não ter o nome inscrito. Aí toma estresse. E aí ela tem todo aquele estresse. E aí você vem no final com, não, mas você tentou resolver administrativamente? Tentei. Ah, mas é um mero aborrecimento. Para quem? Então, muitas vezes a gente encontra, inclusive, principalmente a nível do juizado especial, o quê? Demandas sendo instruídas por conciliadores. Os juízes sequer participam, a gente sabe que é um problema estrutural, a gente sabe que a Justiça Estadual ela não tem estrutura para isso. Mas aí o conciliador não pode instruir, não. Ele não pode ser prejudicado pela falta de estrutura, porque muitas vezes o juiz sequer participa das audiências de instrução, então eles não conseguem. Mas os juízes fazem o provimento dando poderes ao conciliador para instruir. Então, o que é que acontece? Você não tem o sentido, você não está presente para saber o que foi que o consumidor passou. Porque a instrução já tem atividade jurisdicional. O dano moral, ele é subjetivo. Então, você tem que estar ali para você identificar isso. Agora, usar o mero aborrecimento como uma forma de afastar o número de demandas não é o correto. Eu advogo nesse mesmo sentido. Eu acho que cada caso é um caso diferenciado. É preciso, por isso que o juiz tem que ter o juiz tem que ter a sensibilidade de cada exatamente caso. E tem que ter essa relação pessoal com as partes para ele poder aferir, tá certo? Depois, na volta, eu vou fazer um breve intervalo, um brevíssimo intervalo, e na volta a gente vai continuar conversando sobre essas temáticas tão interessantes. E eu vou narrar um fato, eu acho que eu conversei com vocês anteriormente, um caso que fui eu que decidi, inclusive, sim, que eu tive aquilo como um mero aborrecimento e o tribunal reformou a minha decisão. Meus queridos telespectadores, não saiam daí porque nós voltamos já. É um intervalo rápido e nós retornamos. Quero registrar, antes de fecharmos esse meu segmento, a presença do nosso amigo Marcelo. Marcelo, desculpe eu não ter feito menção ao seu nome logo no início, mas Marcelo Rocha é um amigo muito querido e que sempre nos prestigia aqui. É o esposo da nossa caríssima Rosana, que está aqui no nosso ambiente. Muito obrigado, Marcelo. Voltamos já. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando após esse breve intervalo aqui com a doutora Rosana Jambo e a doutora Juliana Modesto Lee, que nos honram com as suas presenças aqui no nosso ambiente, aqui nos nossos estúdios, e renovando a minha cordialidade ao meu amigo Marcelo Rocha, que é uma pessoa por quem eu tenho grande consideração
e inexcedível respeito, essa que é a expressão. Minha caríssima doutora Rosana Jambo, e as outras atividades lá da nossa comissão? As outras duas campanhas que nós temos, a terceira campanha, a segunda foi sobre castração, que está em andamento também, conta inclusive com a participação de pessoas, ONGs, protetores independentes e abrigos de animais que estão diretamente engajados. E aguardando uma manifestação do... Aguardando o posicionamento do prefeito para a implantação de mutirões de castração. A terceira visa a preservação de animais marinhos. Essa campanha é linda, está contando com a parceria de Maia Graculac, que é da equipe de mergulho Let's Dive. E essa equipe de mergulho vai fornecer fotos assim, belíssimas, filmagens inclusive do fundo do mar. Nós vamos tentar fazer fotos com tartarugas, com animais de espécimes marinhos e vamos fazer também toda uma campanha voltada para a educação ambiental, com conscientização dessas espécies marinhas, com vídeos falando também sobre todas essas espécies. Espécies que elas trabalham num primeiro momento. Vai ser realmente bem bacana. É a interação também do pessoal da comissão, da sociedade para a preservação de tartarugas. Isso também vai para o ambiente escolar. Também. Todos eles têm o cunho educativo, de fazer com que as crianças se aproximem mais desse universo, conheçam o ecossistema, os corais, os animais marinhos. Principalmente com essa costa dos corais que a gente tem aqui. Sim, e aprender principalmente o limite de cada um, porque não é todo coral que pode ser pisado. Alguns já estão solidificados e podem receber a visitação das pessoas, né? Como jangadas, pessoas passeando, nadando, não tem problema. Mas outros não. Outros estão ainda em formação e precisam ser preservados. Então, esse limite de respeito, de preservação, deve ser passado para a sociedade. Participando lá firme, né? Sim. Então, nós vamos também fazer esse trabalho, que nem é um trabalho, porque você fazer essa linha de trabalho de estudo, utilizando essa área, né, ambiental, de preservação também ambiental, com essas espécies, não chega a ser um trabalho. Né? É até um prazer. É até um prazer. Tem pessoas, inclusive de outras comissões, eu quero ir para esse trabalho e tal, porque realmente é muito agradável. E a quarta campanha é contra a crueldade a animais de grande porte. Aí eu quero participar dessa campanha. Quem quer participar sou eu. Esse daí vai contar com participação efetiva também de médicos veterinários, que vão falar em vídeos para a população, falando sobre indícios de que pode ser maus tratos nesses animais de grande porte. Como reconhecer esses maus tratos? A pata, como vai estar desse animal, a pelagem, né? O corpo desse animal, os dentes, como você poderia identificar com maior facilidade? Mas isso não vai muito da cultura do proprietário do animal? Pois é, mas independente da cultura do proprietário desse animal, ele precisa ser orientado, conscientizado que se ele não cuidar devidamente de seu animal, ele vai ter aí um processo em andamento. Inclusive, muitos tiram sustento, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de cavalos, né? Tem muita gente que utiliza os carroceiros, né? Sim, mas... Então, eles têm que tratar bem. Eles tiram o meio de vida daí, mas precisam tratar bem seu animal. Me corrija se eu estiver equivocado. Hoje, quem exerce a atividade de transporte de carga via carroças, essas carroças não são licenciadas, cadastradas. Exatamente, não são... A atividade, alguns são cadastrados. Eu me lembro que teve até um projeto carroceiro legal. E até uma plaquinha, eu cheguei a ver isso, eu digo, esse assunto ser agitado, como é que ficou isso? Mas isso, doutor Jerônimo, é assim uma minoria. A grande maioria não trabalha devidamente regularizado, nem obedecendo os princípios de bem-estar animal e nem fazendo parte de algum projeto que vise o trabalho, sem extinguir esse trabalho. Sim. Mas com a utilização de um trato adequado ao seu animal, para que ele não passe qualquer tipo de restrição. Nós sabemos que a situação dessas pessoas é também muito delicada, né? O meio social, a condição social dessas pessoas não é realmente a mais adequada. Então, quem muitas vezes não tem condição para si, não tem tão pouco para fornecer para o seu animal. Mas a partir do momento que se desenvolve uma atividade, né, os carroceiros, por exemplo, a utilização do animal nesse transporte, né, nesse serviço de tração, ele tem que tratar adequadamente. Se não pode tratar, pede ajuda a alguma ONG. Existem várias aqui no município que podem dar uma maior atenção, procurar médicos veterinários que possam também dar assistência a esse bicho e fazer com que essa atividade seja toda desempenhada com princípios de bem-estar.
Porque sem atender esses princípios, como por exemplo, uma denúncia que nós recebemos, que um cidadão morando no Eustáquio Gomes, trabalhando a semana inteira com o animal, colocando carga superior àquilo que ele poderia aguentar. Chega no sábado e no domingo, desce do Eustáquio Gomes até a praia da avenida e a lagoa, aquela área da lagoa, com carro de som na carroça. Outras pessoas também em cima da carroça. O animal sem parar de trabalhar, sem descanso algum, sem alimentação devida e sem água. Existe. O animal chega na segunda-feira, ele trava. Inclusive, ocasiona uma doença nesse animal que ele não consegue mais trabalhar. E aí o dono, ignorante, né? Muitas vezes ignorante, mas na maioria das vezes também perverso, começa a açoitar esse animal. E a comissão é chamada e procede com o recolhimento desse animal junto com o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses. Essa atividade tem sido dinamizada. Tem sido penalizada. É um assunto traumático, é um assunto que realmente me incomoda. Me incomoda, mas eu quero voltar a você com esse assunto. Juliana, com essa questão do mero aborrecimento, isso, a campanha da OAB de valorar, como é que está hoje a jurisprudência nesse sentido? E eu lhe digo porque a pergunta. Eu sei, em certa ocasião, eu tive que decidir uma questão e decidi no sentido de ser mero aborrecimento e o tribunal reformou a nossa decisão. Não me aborreceu nem nada, mas eu passei a ver isso com outro olhar. Como é que está hoje? Como é que estão os nossos tribunais hoje? Na verdade, está em construção. O que a gente identificou, na verdade, é o seguinte: existia um momento que estava havendo uma supervaloração do dano moral. Então, começou a se chamar a indústria do dano moral. E aí veio a tendência de reduzir para desestimular o ingresso de ações. Não, o pessoal está buscando sempre valores, achando que vai enriquecer, que não é que a gente deve realmente buscar. Né? A gente deve buscar uma compensação pelo transtorno sem buscar o enriquecimento. Né? Só que aí começou a se valorar por menos ou não valorar. E acho que é justamente o que a gente está falando, a busca do equilíbrio. Então, a jurisprudência em si, ela oscila, até porque a gente não tem, assim, um caso que a gente possa buscar esse único caso, porque cada situação é diferente. Mesmo quando a gente fala, assim, por exemplo, de uma negativação indevida, mas ela decorreu de quê? Então, cada fato gerador é diferente. Então, a jurisprudência ela é muito... Oscila muito. Não existe uma uniformidade. E quais as consequências do ato também. Exatamente, e as consequências do que isso gerou. Então, oscila muito. Então, a gente não pode chamar de nenhuma jurisprudência dominante e não pode chamar... A gente ainda não tem nada nesse sentido, assim, pacificado. E antes, justamente, de que dessa questão do mero aborrecimento ela se torne, digamos assim, pacífica, a gente vem com essa campanha tentando buscar. A gente sabe que existem situações de mero aborrecimento. E existem, de fato, situações. A gente tem que combater aquele consumidor que ele é, digamos assim, intolerante. A gente tem que combater essas situações de intolerância mesmo do consumidor ou de querer demandar a qualquer custo por qualquer motivo. Mas só que a gente sabe que não é o que mais a gente vê e o que não deve prevalecer também quando buscarmos os julgamentos. Outro ponto importante que a gente também deve observar é a questão de o cumprimento de decisões judiciais. A gente encontra muito o quê? Pedidos de liminar para, digamos assim, sustar aquele problema no momento onde as decisões liminares não são cumpridas e a gente chega às trentes exorbitantes, assim, altíssimas, e quando a gente chega na turma recursal ou às vezes no tribunal, elas são reduzidas. Então, assim, termina aqui, a decisão judicial, ela perde o valor. Você acha que o indivíduo já faz aquilo, já mantém, porque sabe que vai ser reduzido? Porque sabe que vai ser reduzido, ele não tem uma força. Também a gente tem que ver o lado do quê? Do consumidor que ele não procura resolver. Quando realmente ele não procura resolver, ou administrativamente, ou o próprio advogado dele, contratado, deixa a questão fluir, sem estar de forma recorrente, informando nos autos que houve aquele descumprimento, que aquele descumprimento ele continua e que precisa de uma ação mais enérgica do magistrado, como às vezes aumentando uma multa ou até intimando diretamente o órgão para fazer sustar aquele, como uma negativação, ou, por exemplo, o SPC Serasa a ser intimado diretamente. Você não pode limitar e aquele direito continuar sendo violado. Não, por quê? Porque eu vou limitar as astrentes, porque eu não posso causar o enriquecimento, mas aquela parte continua descumprindo a ordem judicial. Vocês estiveram agora visitando o juiz, Sim. tiveram?
Visitaram promotores também? Ainda não. A Ainda não, campanha, a gente visa visitar, esgotar mesmo as visitas. Como é que está sendo a receptividade disso aí? Excelente. A gente não sabe como vai ser o resultado, mas a gente vê uma receptividade muito boa. A gente, na verdade, encontrou alguma resistência, acho que uns 2 ou 3 magistrados mais a nível de juizado, justamente porque eles têm essa demanda, esse volume de demanda Vocês, inclusive, maior. levaram material, né? Material. A gente está levando um parecer justamente desses estudos que foram feitos dessas sentenças que a gente começamos a recolher, a Comissão do Consumidor começou a recolher e fez esse parecer e levou. Inclusive, agora, depois dessa campanha, essa questão ela foi levada ao STJ e, inclusive, a doutora Maria Miranda ela foi convidada para uma reunião com os ministros do STJ, com a TV, é com a TV do STJ, justamente para dar uma entrevista referente a esse fato. Então, ou seja, Ela já fez essa entrevista? Não, vai ser por esses dias. Ela até noticiou, hoje de manhã ou foi ontem, no grupo que a gente tem nacional, sobre a questão de que foi ontem, né? Que vai haver essa entrevista. Então, significa o quê? Que está havendo uma atenção especial ao tema. Porque, na verdade, como a gente diz, a OAB, ela visa claramente proteger o advogado, porque, digamos assim, é a primeira função, é o primeiro dever da OAB, né? A valorização da advocacia, mas a OAB, historicamente, ela tem um dever de proteção da cidadania, de proteção do cidadão, de garantia do Estado Democrático de Direito, de defender a Constituição. Então, são várias as funções. E hoje o advogado está alçado ao patamar constitucional. Exatamente. Ele é um elemento das indispensável para previstas na Constituição Federal é a advocacia, né? A advocacia é, digamos assim, uma profissão centenária, né? Da época do Império. O Instituto, a OAB nossa, ela começou como instituto. O Instituto, exatamente, o Instituto da Advocacia. Teve o grande presidente Teixeira de Freitas, foi presidente do Instituto. Se você for analisar historicamente a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma instituição que merece todo o respeito e consideração. Estou dizendo isso com a maior tranquilidade, porque fui advogado e eu me lembro que na minha carteirinha de advogado havia uma inscrição, um negócio tão bonito que, eu vou dizer assim de forma livre, dizer assim, o advogado não deve refrear a sua atividade perante qualquer autoridade que seja. O advogado não deve se sentir intimidado perante nenhuma autoridade. E o Nabor Bulhões foi meu professor de sociologia. E o Nabor Bulhões dizia, Jerônimo, veja ao longo da história da humanidade quem é que vem se insurgindo contra essas distorções e tal. E ele lembrava de Diderot, Robespierre, os grandes, vamos chamar assim, os grandes juristas que tiveram na Revolução Francesa, né? Mas eu quero provocar você essa questão da crueldade dos animais. Como é que está a nossa polícia judiciária? Que eu venho batendo nessa tecla. Eu estava falando com Juliana sobre isso, sobre o papel da OAB e o papel que nós desempenhamos frente às comissões. Ela com prerrogativas até elogiou bastante, porque nunca vi, tenho acompanhado várias gestões e não tão envolvida, né, como essa, em relação à comissão, mas de parabenizar realmente as prerrogativas por uma atuação perfeita, por uma atuação constante. Muito presente, né? Em finais de semana, todos os advogados em sistema de plantão, né? Ela muitas vezes também viajando, percorrendo os interiores. Então, é de se parabenizar e a sociedade conta muito com isso. No caso da Comissão de Bem-Estar Animal, os advogados contam muito com prerrogativas e a sociedade, de um modo geral, de proteção animal, voltada para esse fim, também tem contado muito com a comissão. Policiais dão o telefone da OAB, né? E a OAB automaticamente também já fornece o meu telefone, colocando como ponto primordial essa capacidade de minimizar os conflitos e as demandas que chegam até a autoridade policial ou então até o Ministério Público. Bombeiros também, olha, tem a Comissão de Bem-Estar Animal, entre em contato com ele, então a sociedade conta muito conosco. Claro. Né? Então, nesse sistema de tentar minimizar e de tentar apaziguar esses conflitos, de formalizar termos de ajuste de conduta, nós temos conseguido, sim, evitar um número maior de demandas, tanto para a polícia quanto para o Ministério Público. Mas, óbvio que nós precisamos, nessa atuação, da parceria constante, caminhando para e passo conosco.
o Ministério Público e também a autoridade policial, porque nem tudo nós conseguimos fazer sozinhos. Nós fazemos um monitoramento de todas as questões, um termo de ajuste de conduta é assinado hoje, nós monitoramos essa questão, mas no caso de ser descumprido, tem-se o encaminhamento contínuo para a autoridade policial. Então, nós precisamos agir em conjunto. Tem casos seríssimos no interior do estado, como, por exemplo, um animal que colocaram pedaços de madeira no pescoço desse animal para que ele não pudesse passar por uma porteira de uma fazenda. Esse animal sequer consegue deitar, doutor Jerônimo. E existe 3 ou 4 animais nessa propriedade que precisam da polícia visitando, da polícia fiscalizando, de um processo sendo aberto, de um inquérito sendo aberto, para que as pessoas possam responder. Está vendo? Está vendo. É um absurdo, né? Essas fotos nós divulgamos em rede social, divulgamos entre os amigos, procuramos a mídia, inclusive, para agir em conjunto conosco, porque a crueldade precisa acabar. A conscientização precisa chegar a essas pessoas e elas saberem que existe uma polícia para chamá-lo até a delegacia e encaminhar um processo para a esfera judicial. É um trabalho muito bonito por aqueles que não têm voz, né? Exatamente. Olha, não tem voz, então você tem que falar por eles. Você tem que falar por eles. Eu estou dizendo aqui, eu peço permissão aos nossos telespectadores e a vocês também. Olha, eu sempre peço que me proteja de não ver o indivíduo maltratando o animal, porque eu vou me envolver. Um outro dia, eu vinha da Rotary, né? Eu vinha da Rotary, da Fernanda Lima para o interior, né? Ali para o Barro Duro, e naquela descida e na subida o indivíduo ia batendo sem identificar, mas aquilo devia ser um burro, um cavalinho e tal, ia batendo, e eu não me contive não. Eu igualei com ele, baixei o vidro e disse: você gostaria que eu estivesse fazendo isso com você? Você gostaria que eu estivesse fazendo isso com você? Eu acho que o indivíduo olhou para mim assim e se assustou pela maneira que ele viu falando. Aí eu segui, claro, e ele ali deve ter moderado. Acho que as pessoas precisam se importar mais, porque, na verdade, a gente vê, às vezes, até o próprio ser humano maltratando outro ser humano e a gente não se envolve. Aí, às vezes, imagina um animal que é desprotegido, que não tem voz. Esses bichinhos têm depressão, o animal tem depressão. Morre de tristeza. O animal sente dor, o animal, ele pressente, inclusive, que você vê aí, eu estou só pegando um segmento aqui, e outro dia ali, unidade de terapia intensiva estavam levando animais para a unidade de terapia e aquilo repercutiu, né, nos doentes e tal. O tratamento com animais, ele se mostra muito positivo. Essa interação é muito positiva, com idosos, com crianças. Inclusive, crianças que têm deficiência, para desenvolver, eles fazem eu acho um trabalho lindo da ecoterapia. Ecoterapia, eu exatamente. acho lindo. E tem uns também com cachorros, né? Tem o Focinhos Terapeutas, que faz com o espectro autismo. Eu queria lhe pedir uma gentileza minha, caríssima amiga. Não tenha nenhum receio em combater aqueles que maltratam os animais. Não tem. Você conta comigo, não como magistrado, mas como cidadão, você conta comigo. E o indivíduo que maltratar um animal na minha presença, eu peço que não ocorra isso, porque eu vou me envolver, eu vou tentar impedir que ele maltrate o animal. E não adianta ele vir dizer a mim que o animal é dele, não é essa desculpa para mim, não. Não, ele que pode fazer o que não pode. Não pode fazer, não. É um trabalho lindo, realmente, que a Comissão do Bem-Estar Animal vem fazendo, tanto a Rosana quanto os outros membros da comissão. A gente sempre vê o envolvimento, é lindo o trabalho. E o amor com que elas fazem e que assim continue. É contagiante, realmente. A gestão da doutora Marinela está se encerrando, né? Porque as eleições vão ocorrer quando? Agora, né? Novembro. Qual dia? Não sei ainda, não foi lançado o edital ainda. Mas é novembro, né? E a posse já é em janeiro? Sim, é porque, na verdade, como em outubro a gente tem as eleições partidárias e ainda tem a possibilidade de segundo turno, então você misturar não ia ficar uma coisa ia ficar muito inchado, até porque os próprios advogados trabalham no processo eleitoral, né? Já foi escolhido o doutor Nivaldo, né? Até agora sim. Na verdade, ele é o candidato, ainda não tem edital, não tem chapa inscrita, então até agora... E nem tem opositor ainda, né? Eu não vi nenhum movimento ainda, porque o fórum é um ambiente tagarela. Isso. O fórum, naturalmente, aquele ambiente de muita conversa, e eu sei que o Nivaldo está nesse caminho,
Mas não vi falar em outro candidato ainda, não. O Nivaldo vem desempenhando um papel brilhante junto à Caixa de Assistência, já na segunda gestão. Juliana, e a campanha, vai até quando a campanha da valorização do Na verdade, a campanha ela teve um dia D, mas certo. Ela vai ter a continuidade com as comissões de defesa do consumidor locais. Certo. Na verdade, esse projeto de fazer um choque, né, um dia onde as 27 seccionais e as subseções de cada seccionais fizeram tipo um abraço, né? Um abraço em nome dessa causa. Ela aconteceu no dia 4, mas aí ela pediu justamente ajuda das outras comissões para a gente poder fazer, dar esse impacto. Mas aí ela vai ter continuidade com as comissões de defesa do consumidor de cada seccional. Elas vão dar continuidade a esse trabalho. Só né? tende a crescer, na verdade. A gente espera que tende a crescer a discussão. A gente fez a proposta de fazer uma roda de debate com os magistrados para a gente discutir efetivamente. Né? Eu acho que a construção de entendimento, a construção conjunta, ela é sempre bem-vinda, ela traz benefícios para todo mundo. E a gente levou essa proposta ao Tribunal de Justiça na reunião que tivemos com eles e vamos esperar que tenhamos bons resultados. A Ordem vai fazer alguma palestra, algum ciclo de palestras lá na sede de vocês? Na verdade, tá na previsão no isso? Conselho Federal. E aqui, houve alguma previsão? Aqui ainda não há nenhuma previsão, mas a doutora Marié, junto com a Joveridiana, que é a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, elas devem divulgar as próximas ações. Se porventura houver um ciclo de debate tratando dessa valoração do mero aborrecimento, eu queria encarecer a você, minha ilustre, que me avisasse, porque eu quero comparecer, eu quero me inteirar mais das razões e dos fundamentos. Eu quero deixar já, estamos agora aproximando do final, eu queria deixar, Rosana, você... Nós temos assunto aqui para ir muito, muito além, né? Nós temos assunto, com você só um programa, com você só um programa. Mas vocês voltarão aqui outras vezes, você, Juliana, vai voltar aqui outras vezes. Mas eu queria deixá-las à vontade para uma última consideração para os nossos telespectadores. Por favor. A minha maior consideração vem ser nessas campanhas que visam a educação ambiental e também contra a crueldade, principalmente em tempos que eu até comentei com o senhor, que nós estamos enfrentando aí um problema maciço de envenenamento dos animais, de cães e gatos. Aqui em Maceió? Aqui em Maceió, 3 pontos da cidade, pelo menos, um muito sério aqui na Jatiuca, que chama o gaticídio, né? Fomentado pelo quê? Pela indústria da venda de raticídio, de chumbinho, que é proibido legalmente, né? E essas pessoas que estão cometendo esse crime, eu gostaria que soubessem que a polícia, o Ministério Público e a OAB está diligente nesse sentido, na busca de descobrir quem é o autor dessas ocorrências. E gostaria que essa pessoa também tomasse conhecimento, assim como outras que promovem a crueldade contra os animais, envenenamento em especial, de dizer do risco, do grande risco, de você não estar apenas cometendo um crime ambiental, não é, com pena de 3 meses a 1 ano de reclusão e mais multa, mas também de ocasionar um risco muito grande para crianças que brincam em ruas, em parquinhos, porque isso seria um crime contra a saúde pública, você está tentando também contra seres humanos, e isso, aí sim, é uma pena bem vultosa, é uma pena realmente que amedronta e ocasiona um temor muito maior para essa pessoa, que vai de 10 a 15 anos de prisão. Ainda tem mais essa, eu não estou aqui fazendo apologia nem nada, e ele pode encontrar um indivíduo pela frente que não gosta dessa brincadeira e leva uma surra monumental. E existe suspeito para isso, né? A polícia já está agindo, fazendo todas as investigações, nós estamos dando também todo o suporte, mas estamos nessa luta constante contra a crueldade animal como um todo. Realmente é um fenômeno esse maltratar o animal é um fenômeno que realmente, aliás, não eleva o indivíduo, né? O indivíduo se passa por um negócio desse, ele denota logo ter uma formação ética e moral altamente deletéria. Pois é. Juliana, você, sua consideração final, ou com relação a prerrogativas, ou com relação ao movimento da valoração do mero aborrecimento? Vou fazer bem rápido sobre os dois. Na verdade, o mero aborrecimento é uma causa nobre, em defesa do consumidor, né, valorando o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. E o trabalho é um trabalho muito bonito, que já existe desde 2016,
teve esse dia D, como o dia 4 foi agora, 4 de setembro, e com certeza esse trabalho vai ter uma continuidade pelas comissões locais e sempre com a ajuda de toda a advocacia e da sociedade, porque como é um tema que envolve a todo mundo, e a gente tem uma presidente da comissão bem diligente, que já está envolvida com o consumidor. Acho que a vida dela toda, a doutora Maria Miranda, é conhecida nessa área. A Maria é uma das precursoras na área do CDC, do consumidor. Né? Então, ela faz parte de... Ela tem toda uma geração que se formou lá. Isso, exatamente. Então, assim, ela vem fazendo um trabalho exemplar e, com certeza, ela vai dar continuidade a essa linha. E, em relação a prerrogativas, dizer assim que o mais importante é a gente ter essa linha de cooperação mútua de todos os sistemas que compõem, porque, na verdade, o objetivo comum é a justiça, é o cidadão, é a defesa de direitos do cidadão. Então, a gente costuma dizer que a prerrogativa não é do advogado, ela é do cidadão, porque a partir do momento que estamos ali para defender o nosso cliente, o direito do nosso cliente, a prerrogativa é dele, é o direito constitucional do cliente, do cidadão de ter acesso à justiça e de ter uma pessoa ao seu lado para lhe auxiliar. Então, o profissional do direito, o advogado, ele só vai poder exercer com liberdade a sua profissão se as prerrogativas forem garantidas. Mas, com certeza, a gente também deve observar a ética, a boa convivência com todas as carreiras, né? E isso é essencial, esse diálogo, a proximidade, para que a gente consiga cada vez mais elevar a justiça e que a justiça chegue a cada cidadão. Perfeito. E eu digo mais, uma eventual distorção aqui e ali não deslustra, não é, o real significado da atividade advocatícia e nem também deslustra a atividade jurisdicional. Isso. Né? Aquilo é um ambiente de energia forte e ambiente de interesse. Né? Eu estou dizendo isso porque eu percebo e acho perfeito aqui e acolá uma divergência do advogado com o juiz, com o promotor. Eu acho isso dentro da normalidade. O respeito é até saudável. Claro, exatamente. Assim. Minhas caríssimas amigas, doutora Juliana, doutora Rosana, quero agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que esse programa aqui é nosso, não é meu, é da atividade jurisdicional como um todo, e aí envolve, evidentemente, a advocacia na sua contribuição, o Ministério Público. Então, eu quero agradecer. Juliana, muito obrigado. Tenha muito sucesso. Igualmente. Você é uma advogada operosa que merece nosso respeito e consideração. Você já disse que veio, Rosana, você está aí no seu embate aí e você só resta engrandecida aos olhos da nossa sociedade e de todos os homens de bem e mulheres de bem do nosso Estado. Muito obrigado mais uma vez. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência e voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau.